Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos para uma breve meditação na Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, os versículos 25 e versículo de número 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Uma vez que o texto dos versículos 25 ao 34 apresentam 7 argumentações de Jesus contra a ansiedade, trataremos aqui hoje da primeira e da terceira argumentação de Jesus relacionada à ansiedade. Primeira, no versículo 25, começa assinalando que Deus nos deu a vida e que, se tal foi a magnitude de seu dom, bem podemos confiar nele com respeito às coisas menores. Se Deus nos deu a vida, certamente também nos dará o alimento que necessitamos para o seu sustento. Se nos deu o corpo, certamente nos dará também, e podemos estar confiantes nisso, que Ele nos dará também a roupa para que nos cobramos e nos abriguemos. Se alguém nos der um dom que não tem preço, podemos confiar que a sua generosidade será sempre magnânima, que não será mesquinho nem surdo ante nossa necessidade. Não podemos nos esquecer de que Deus sempre se apresentou como o provedor do ser humano, das necessidades do ser humano. Veja, Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, porque Deus é provedor. Veja, este texto aqui nos traz algumas coisas interessantes. Salmos de número 95, verso de número 10. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: este povo é de coração transviado e não conhece os meus caminhos. Este texto nos traz informações e lições importantíssimas. O povo que clamou por liberdade do jugo de Faraó, ao serem livres, se tornaram ingratos e irritaram o Deus que os havia libertado. Todavia, durante 40 anos, Deus se manteve como provedor daquele povo, ora enviando maná, ora enviando codornizes, ora fazendo brotar água da rocha, ora adoçando águas amargas. Então Deus sempre foi o provedor deste povo. Veja como Deus também tratou com a questão das vestes para este povo. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. 40 anos vos conduziu pelo deserto, não envelheceu sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé, ou no vosso pé a vossa sandália. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 e capítulo 29, versículo 5. Deus ainda hoje quer ser o provedor das nossas necessidades relacionadas à vida e ao corpo. Vestes decentes e vestes apropriadas foram as que Deus fez para Adão quando este caiu lá no Jardim do Éden. Portanto, o primeiro argumento é que, se Deus nos deu a vida, podemos confiar em que nos dará todas as coisas que necessitamos para sustentá-la. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a parte A: visto que pelo seu divino poder Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então não se preocupe quanto à veste nem quanto ao alimento, porque Deus é provedor. Segunda argumentação, no versículo 27. Jesus prossegue demonstrando que de todos os modos as preocupações são inúteis. Este versículo, versículo de número 27, ele pode ser interpretado de duas maneiras diferentes. Primeira, ele pode significar que ninguém, por mais que se preocupe, pode aumentar a sua estatura. Embora o significado de estatura aqui seja incerto,
pois ele pode significar medida de sua vida, extensão de sua vida, curso de sua vida e também altura. Mas a medida que Jesus ele usa como exemplo aqui, ela equivale a aproximadamente 45 centímetros. E quem é que, por mais baixo que seja, quereria acrescentar apenas ou tão somente 45 centímetros à sua estatura? Em segundo lugar, pode também significar que as nossas preocupações, por mais que elas sejam verdadeiras, elas não podem fazer com que nós acrescentemos à nossa vida nada do que diz respeito a prolongarmos a nossa existência, a prolongarmos a nossa vida. E talvez esse seja o mais provável significado de que, por mais que nos preocupemos, não podemos acrescentar nenhum dia à nossa existência. Esta figura de linguagem, ela também nos apresenta e encerra duas verdades importantíssimas. Primeiro, Deus existe e não somos Ele. Deus existe, Deus está acima de todas as coisas, acima de mim, acima de você, acima de todos nós. As preocupações, elas tentam minimizar o poder de Deus e colocar um peso insuportável em nossas costas. Por outro lado, em segundo lugar, ninguém ultrapassa nem por meio metro o ponto final de sua existência na terra. Por isso, há um conselho bíblico e uma oração no Salmo de número 90, no versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Faça uma comparação ou um paralelo entre este texto do salmista e o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 14, versículo 1 e no versículo 5, que diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, versículo 1, visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limite, além dos quais não passará. Quem passará o limite que Deus determinou para a vida e para a existência? Nenhum de nós. Então, não há razões para nós nos preocuparmos, porque o limite da nossa vida chegará e ninguém passará este limite. Então temos uma visão distorcida da vida e de nossas prioridades. Somente a busca do reino de Deus vai nos colocar em harmonia com o Criador e assim descobriremos a tão almejada paz, justiça e felicidade a qual tanto nós procuramos. Portanto, esta terceira argumentação de Jesus contra a ansiedade consiste em uma palavra poderosa. A preocupação não pode acrescentar nada à altura, idade ou extensão da nossa vida. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e que você possa desprender-se de todas as preocupações e continuar firme, confiando em Deus, porque Ele é provedor e Ele é o que sustenta a nossa vida. Até que todos os nossos dias terminem aqui na terra, Deus será sempre o nosso provedor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Tua graça repouse sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender que confiando em Ti, nós seremos sempre abençoados e que não há motivos para nós nos preocuparmos, nem com a vida, nem com o corpo, porque o Senhor é Deus provedor de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém.